Que alegria! Estamos aqui em mais uma aula. Se você estiver seguindo tudo que a gente passou para vocês, eu tenho certeza que seu casamento já está diferente, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, submissão. Mas também não só isso. Vamos falar sobre liderança. Afinal de contas, o homem e a mulher têm funções diferentes, mas valores iguais. Mas o que são essas funções diferentes? Vamos encontrar respostas juntos. Vamos para o nosso manual de instrução? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Isso está em Efésios 5, 22, 24, na nova linguagem, na nova tradução. E eu sei que essa é uma parte do curso onde muitas mulheres têm dificuldade de entender, mas calma, porque eu também era uma delas. Você vai entender como nunca antes e vai mudar esse seu pensamento. Chegou a hora de falar sobre esse assunto sério e importante dentro de qualquer relacionamento. O que é submissão de fato? Tem mulheres que pensam que ser submissa é ser humilhada pelo seu marido, é viver debaixo da sola do sapato dele, é fazer somente o que ele manda. Mas, gente, isso tá tudo errado. Claro que para chegar nesse pensamento é porque nós vivemos em uma sociedade machista e que por muitos séculos entendeu essa submissão como dessa forma, o que não é verdade. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você é que submissão nada mais é do que estar sob a mesma missão que o seu marido. É entender que ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Que você deve honra e respeito ao seu marido. Geralmente as pessoas só leem esse versículo até ali e deixam de ler o restante. E olha o que o nosso manual fala. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. A continuação, Efésios 5, 25. E aí você começa a entender muita coisa, não é verdade? Uau! Quando eu parei para entender, tudo mudou. Qual é a mulher que não quer estar submissa a um homem que luta pelos desejos dela, que honra a vida dela, que está disposto a viver e a morrer por ela? A questão, gente, é que muitas vezes o marido quer uma mulher submissa dentro de casa, mas ele não é capaz de morrer por ela, assim como Cristo morreu para a sua igreja. E eu não falo somente de entrar na frente de um tiro para proteger, não. Eu falo de fazer a prioridade dela como uma prioridade para ele. É fazer o bem-estar dela e de toda a família como uma prioridade para ele. Esse sentimento de proteção que nós mulheres precisamos ter, de segurança. O homem, ele tem que ser capaz de dar isso para a mulher, ser uma prioridade para ele. É dividir o fardo com ela na casa, na rotina da vida, sabe? Às vezes, nos afazeres de casa, por exemplo, é ajudar. Mas o que acontece hoje que não é dessa forma? Por que as brigas e casamentos acabam? Porque não estamos cumprindo estes princípios. Inversão de papéis. Hoje, tudo está se invertendo na sociedade. Temos um monte de criança sendo criada em um lar onde a mãe faz o papel do pai. Ela vai sair para trabalhar enquanto o pai está cuidando das coisas de casa. E eu não estou falando que a mãe não pode sair para trabalhar, mas desde que ela saiba que o lar é responsabilidade dela. É responsabilidade de fazer a sua casa se transformar num lar aconchegante, onde o marido vai querer sair para trabalhar, mas vai querer voltar.
onde também o pai faz o papel da mãe, o de acolher, o de nutrir. E como eu disse, não é fazer o papel da mãe, por exemplo, cuidando da casa, fazendo atividades domésticas. Isso aqui na nossa casa, por exemplo, isso é comum. Isso aí é dividir o fardo, é vocês serem parceiros, o que deve acontecer. Mas eu estou falando, por exemplo, do pai que é responsável por nutrir uma criança, por dar aconchego. Por quê? Porque não tem esse papel. Por quê? Porque a única coisa que ele sabe fazer, ele não teve esse papel de pai presente na vida dele. E muitas vezes as mulheres se transformam em mulheres masculinas, onde a última palavra é a delas. Eu que mando, eu que faço, sou eu que pago, ninguém manda nisso aqui não, sou eu que faço tudo. O que nem o homem deveria falar assim. Mas ela se transforma nisso, que ela não consegue dar um abraço, ela se protege tanto de receber amor, porque ela não sabe o que é receber amor, que ela também não sabe o que é dar amor. Aí o menino cresce vendo a mãe fazendo o que o seu pai deveria estar fazendo ou vice-versa. E quando ele tem a sua própria família, ele segue padrões. Ele quer ser parecido com a mãe, por exemplo, porque o pai é um banana que não faz nada. Ele quer ser parecido com a mãe, que é desenrolada. E quando a menina cresce, ela não quer, por exemplo, ser igual à mãe. Ela repudia o jeito da mãe. Ela quer ser igual ao pai, porque o pai é carinhoso. O pai é quem sabe falar com a filha. O pai é quem tem o jeito que cuida, que nutre, que estava sempre presente. A gente precisa entender que Deus criou homem e mulher com funções diferentes. Os valores são iguais, porém as funções são diferentes. E eu não estou falando de personalidade, porque cada um tem a sua personalidade, mas você precisa cumprir a sua função de auxiliadora e o homem precisa cumprir a sua função de líder, como Cristo é líder. E muitos lares estão sendo destruídos por causa dessa inversão de papéis. É hora de acordar e entender que seu casamento não irá muito longe da maneira que ele está hoje. Se tiver com os papéis invertidos, não vai dar certo durante muito tempo. Por exemplo, no nosso casamento, eu carregava a autossuficiência comigo. Eu ouvi a vida inteira da minha mãe: olha, não dependa de homem nenhum. Trabalhe, tenha seu próprio dinheiro para não ser humilhada por homem nenhum. Até aí, tudo certo. Não tem nada de errado da mulher trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa e ela ter a sua independência financeira. Não tem nada de errado nisso. Mas quando começa a falar depender de homem nenhum, você já pensa, eu tenho que ser autossuficiente. Então, eu não posso também deixar ninguém cuidar de mim. Isso no inconsciente. E eu realmente queria ser o quê? Queria ser a provedora. Porque só tinha valor quem ganhava dinheiro. E eu brigava com meu marido, eu concorria com meu marido, mesmo que inconsciente. Porque eu falava, quem trazia mais dinheiro para dentro de casa era eu. E ele falava, não, não tem nada disso, sou eu. E aquela briga desnecessária, sabendo que o dinheiro era para o mesmo lugar, era para o mesmo lar. Mas eu tinha prazer em ser a provedora na minha cabeça. Por quê? Porque eu fui criada para ser assim. E aí eu era o quê? Sobrecarregada. Porque como eu não deixava ele cuidar de mim de alguma maneira, eu vivia sobrecarregada, enjoada, eu ficava uma mulher ranzinza. Estava cansada de carregar tudo nas costas. Mas eu confesso para vocês que sempre eu sentia falta de algo. Além disso, eu achava que dentro da minha casa eu não tinha talento para nada. Que não, quem cuida da minha casa, quem é dona da minha casa, não sou eu, é a minha mãe que vem aqui e organiza, ou é a minha ajudante, a minha secretária que limpa todos os dias, porque nem saber onde estavam as minhas próprias coisas, as coisas do meu filho, as coisas do meu marido, eu sabia, porque eu não tinha
tempo de ficar dentro da minha casa, porque eu não olhava, eu não tinha esse olhar de prioridade, se estava arrumado, se não estava, se era um lar, se não era, se eu tinha prato suficiente, ou se eu cuidava das pessoas, se as pessoas entravam dentro da minha casa, elas iriam se sentir bem ou não. E assim eu não cumpri a minha função de mulher virtuosa dentro de casa, somente fora achando que isso era suficiente. Mas, gente, não é. Tudo começa de dentro para fora. Resultado: brigas, desentendimentos, tivemos sérios problemas até chegar a uma separação. Isso por falta de conhecimento, mas olha que alegria, o conhecimento ele te liberta em todas as áreas. Então, quer ver um exemplo de auxiliadora para você, mulher, ser um exemplo como esse? Uma esposa que ouve atentamente as decisões do marido, mesmo tendo as suas próprias opiniões, busca colaborar para encontrar a melhor solução para a família. E isso não significa abdicar da sua voz, mas é agir com humildade, agir com abertura, reconhecendo a importância da liderança amorosa. Agora, quer ver um exemplo também de liderança em amor? Você, homem, o marido, que ao tomar qualquer decisão importante para o lar, ele faz com base em valores de amor, de justiça, de responsabilidade. Ele considera as necessidades de cada membro da família. Ele não pensa só nele. Na verdade, ele sempre se coloca por último, porque as necessidades da família e da esposa é o principal. Lembra disso? Como Cristo faz, as necessidades da igreja. Então, ele busca, através do diálogo, construir uma solução que beneficie toda a família. Viu como é simples? Mas precisa ser colocado em prática. Hoje, peça orientação para Deus. Se você está no papel que não é para você cumprir, peça essa orientação e deixe o seu marido cumprir o papel dele. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, mas você precisa baixar a guarda. Maridos, tomem as posições de vocês, cuidem das esposas, façam as prioridades delas como a prioridade de vocês. Já sabendo toda essa diferença, chegou a hora de se libertar, né? Também de sarar o seu casamento, voltar as coisas para o lugar certo. Então, saia da cadeira do teu marido, marido, saia da cadeira da tua mulher, tome posse dos seus lugares novamente e comece por você. E tenha um relacionamento sensacional, conforme a palavra de Deus. E agora vamos para o nosso exercício? Você vai escrever agora 5 coisas que você enxerga que você está fazendo e que não é sua função dentro do casamento, conforme você já entendeu o que é auxiliadora, o que é a liderança. E você também vai escrever 5 coisas que o seu cônjuge faz que te dá muito orgulho. Mas antes de fazer tudo isso, você vai pedir orientação para Deus. Você vai ter uma conversa sincera com o Pai e vai falar: Pai, me ajude a enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar. Entendendo um pouco mais sobre o que é ser auxiliadora, entendendo um pouco mais sobre o que é ser líder, onde eu estou falhando, onde eu não estou deixando o meu cônjuge tomar o seu papel e fazer o seu papel. Você vai pedir essa orientação. E aí você vai escrever essas 5 coisas que você acha que você está fazendo que não é a sua função. E depois você vai pedir para que Deus abra os seus olhos para você ver as qualidades que o seu cônjuge tem. E vai colocar 5 qualidades que o seu cônjuge faz que você gosta, que você sente orgulho. Depois disso, você vai pegar esse papelzinho e vai fazer um contrato contigo mesmo de que você vai fazer a sua parte. Porque existem qualidades incríveis no seu marido ou na sua esposa que vale super a pena. Não esqueça disso, vai mudar completamente o seu relacionamento. Cumpre o seu verdadeiro papel que você vai se sentir muito mais completo, muito mais completa. E até a próxima aula.